Existe uma conhecida anedota, talvez alguns de vocês já tenham escutado alguma vez, que diz que um casal se mudou para uma nova casa, e então passaram aquela noite, uma noite maravilhosa, casa nova, cômodos novos, e ao amanhecer foram tomar café, e aquela mulher então, feliz por estar ali, tomando o seu primeiro café na sua cozinha, olha para fora, um sol maravilhoso, naquela nova rotina que estava se iniciando, e então ela observa que no outro lado da rua havia uma senhora, uma vizinha que pendurava os seus lençóis no varal. Ela achou estranho, franziu a testa, e então exclamou: "Que lençóis encardidos! Eu acho que ela não sabe lavar direito." O marido, ele não responde nada, apenas toma seu café. Nos dias seguintes, a cena se repete, e na outra se repete também. E toda manhã, aquela esposa observava e comentava: os lençóis sempre pareciam estar sujos. Ela falava um pouco como crítica, um pouco como pena, e dizia: "Coitada, ninguém ensinou esta mulher a cuidar da casa." E ela estava convencida verdadeiramente que aquela ali era a realidade, ela via aquilo com clareza. A esposa observava e comentava. Até que numa manhã, ela vai até a sua cozinha, olha na sua janela e diz: "Ó, que surpresa! Finalmente, hoje os lençóis estão brancos." O marido calmamente, então, responde: Não foi não. Eu que acordei mais cedo e limpei os vidros da nossa janela." Não, isso significa que esta mulher estava enxergando o mundo através de uma janela suja. Aqueles lençóis, eles sempre estavam limpos, sempre estiveram limpos, mas a sua forma de enxergar estava distorcida. É basicamente o que está acontecendo aqui, quando o apóstolo Paulo endereça essa carta à igreja de Corinto. Eles conheciam, Deus continuava sendo o mesmo, Cristo continuava a ser o mesmo, a igreja continuava sendo a mesma, o apóstolo continuava sendo o mesmo, mas a visão deles em relação a este Cristo, a este evangelho, a esta igreja, estava distorcida. Então nós já vimos em outras mensagens que no mundo antigo as pessoas almejavam ser honradas. Isso é só no mundo antigo, não acontece mais nos nossos dias. Entretanto, naquele período, naquela época, esta honra ela era conquistada por meio de gênero. O homem valia mais do que a mulher. Etnias valiam mais do que outras etnias. Famílias valiam mais do que outras famílias. Ocupação, educação, status de escravos e livres, relações sociais, finanças, habilidade retórica e aparência física era aquilo que dava honra. Talvez não muito diferente dos nossos dias. Então, do verso 1 ao 4, do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo vai endereçar essa longa sessão para falar justamente sobre isso. Nós já vimos na semana passada que esta visão estava distorcida e poderíamos mudar de assunto, entretanto, não é o que o apóstolo Paulo faz. Ele continua a lidar com este problema da divisão da igreja, porque esta igreja estava vendo o mundo através dessas janelas sujas. E então ele responde que o problema desta igreja é a sabedoria. A falta de sabedoria, ou a visão deturpada sobre a sabedoria, estava trazendo divisões para esta igreja. Eles estavam enxergando através desta vidraça suja. Então, nesta manhã, o que nós veremos é que Cristo é a nossa realidade. Cristo é a sua realidade. Portanto, você deve lembrar da sua vocação, substituir a sua visão de mundo
e gloriar-se somente no Senhor. Você precisa lembrar da sua vocação, substituir a sua visão sobre o mundo e gloriar-se somente em Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo estava lembrando esta igreja é que a salvação e tudo que vem juntamente com esta salvação, com esta regeneração, com esta transformação, ela vem por causa de Cristo. Ela acontece por causa desta união, a doutrina da união com Cristo. Eles não estavam entendendo esta doutrina. Porque esta doutrina leva a igreja, todo aquele que se denomina cristão, todo aquele que participa destes atos, verdadeiramente com o coração, ele deve ser levado a um estado de humilhação. O Evangelho, ele remove isso, a salvação do crente remove este orgulho intrínseco no ser humano, que deve levar a gloriar-se apenas em Deus. Então, a primeira coisa que nós veremos aqui nos versos 26 ao 29 é que nós devemos nos lembrar da nossa vocação. Lembre-se da sua vocação. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, é o que ele diz no verso 26. Então, os coríntios, eles eram tentados a buscar os rótulos. Os coríntios eram tentados a absorver estes valores culturais, mas Paulo, ele interrompe isso e diz, só um pouquinho. Lembre-se da vossa vocação. Lembre-se da vossa vocação. A vocação é um chamado que Deus faz para que o homem tenha a sua lógica invertida e viver agora a partir da lógica de Deus. Mas observe que estes irmãos estavam vivendo nesta igreja, sabendo desta realidade, mas enxergando esta realidade de acordo com os seus próprios olhos. Eles participavam da ceia, problema, nós veremos isso no futuro. Eles usavam os seus dons, uma confusão gigantesca. Muitos dons nessa igreja, mas também muito problema com isso. E o apóstolo então diz, olha, lembre-se da vossa vocação. Este evangelho que eu preguei a vocês, ele não é um evangelho baseado na sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus é o contrário da sabedoria que vocês estão buscando. Por isso, lembre-se de onde Deus o chamou. Lembre-se que o padrão que vocês precisam viver é o padrão da vocação. E esta vocação é a união com Cristo. Lembre-se de onde Deus vos chamou. Então, esta vocação revela que Deus havia resgatado estes irmãos e irmãs de um mundo sujo, de um mundo perverso. Eles haviam sido vocacionados, eles haviam sido chamados, não devido os seus rótulos, não segundo a sua cultura, não segundo aos seus méritos, não segundo a sua própria sabedoria, não segundo a sua riqueza. Ao contrário disso, eles haviam sido chamados pela graça de Deus. E unicamente por isso. Portanto, lembre-se da lógica de Deus. Lembre-se da lógica de Deus. É o que ele diz então a partir dos versos 27 e 28. Olha que coisa maravilhosa. Eu já falei isso na semana passada. Mas ele retoma esse assunto e diz: Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas e as que não são. Olha que inversão de lógica nós temos aqui. Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas e as que não são. Então, se os coríntios buscavam sabedoria, Deus havia chamado esta igreja por meio da loucura. Eles se julgavam muito fortes, nós veremos isso nos próximos capítulos.
mas Deus escolheu aqueles que eram fracos. Eles estavam embriagados em busca de status, de estilo cultural, um estilo de vida grego. E Deus então os chama, e chama aqueles que são humildes. Eles desejavam honra, e Deus chama aqueles que haviam sido desprezados. Muitos deles se achavam alguma coisa, mas Deus escolheu aqueles que não são. Mais uma vez a inversão da lógica. A mesma igreja que conhecia o apóstolo Paulo, que conhecia a mensagem do Evangelho, tinha e estava com a sua visão completamente distorcida, vivendo segundo a lógica do mundo. Mas por que Deus então inverte essa lógica? Bom, verso 29 nos diz: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então lembre-se do propósito da sua vocação. Deus, ele não apenas salva os pecadores, mas ele remove tudo aquilo que é a base daquilo que o texto vai chamar de jactância, ou a arrogância humana. Então o propósito da salvação humana, o propósito de nós estarmos aqui, o propósito de nós vivermos, não é isso que as nossas crianças cantam? Não é isso que nós aprendemos nos catecismos? Qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus, ou alegrar-se nele, ou gozar nele para sempre. Então, embora nós saibamos deste chamado, deste propósito, muitas vezes nós vivemos também em um mundo onde exalta todas estas qualidades que os coríntios buscavam. Nós queremos ser fortes, muitas vezes nos tornamos arrogantes, não queremos ser aqueles que são desprezados, nós queremos ser. Mas o Senhor, ele contraria esta lógica e diz que nós devemos viver em um estado de humildade. Um estado de humildade. Agostinho de Hipona talvez não estivesse exagerando quando ele escreve: quase todo o ensino cristão é sobre humildade. Em uma outra carta muito interessante, respondendo a um jovem estudante chamado Dióscoro, Agostinho escreveu: se me perguntasses, por mais vezes que repetisses a pergunta, quais são as instruções da religião cristã, e eu estaria disposto a responder sempre e somente humildade. Mais à frente, Santo Tomás de Aquino vai dizer: a humildade remove o orgulho, pelo qual o homem se recusa a submeter-se à verdadeira fé. Calvino vai afirmar o seguinte: não há acesso à salvação a menos que todo orgulho seja deixado de lado e a verdadeira humildade seja abraçada. Então o Evangelho, ele tem a ver com esta humildade, com esta transformação na mentalidade, com a limpeza desta lente que está obscurecida pela cultura, ela está obscurecida muitas vezes pela sua família, pela ideia de seus pais, onde transforma e muda a sua cosmovisão de acordo com a cosmovisão do mundo e não com a cosmovisão bíblica. Nós vemos isso todos os dias, onde cristãos professos defendem ideias claramente contrárias às Sagradas Escrituras, como se não houvesse problema nenhum. Temos as nossas próprias ideias em relação à vida, aconselhamos segundo as nossas experiências,
quando na verdade o Senhor nos chama a remover o nosso orgulho e nos lembrar da nossa vocação. Ele como padrão para que fosse observado. Ele como o padrão das nossas vidas. Então, o que você tem buscado? O que você tem buscado todos os dias? Poder, influência, aceitação, elogios, glória, aplausos. O que o Senhor nos chama nesta manhã é nos lembrar da nossa vocação. O que você tem lembrado? Você tem lembrado de onde o Senhor te tirou? Como você era? Quem você realmente é? Lembre-se que Ele lhe resgatou. Lembre-se que a vocação, ela é o padrão da vida cristã. Portanto, nós devemos viver uma vida em humildade. Se há qualquer vestígio de arrogância, de soberba, de autossuficiência, isso precisa ser derrubado. Busque aquilo que o Senhor ama, e não aquilo que você acha que o Senhor ama. Viva para dar glória a Ele. Então, se a vocação, ela nos lembra de onde nós saímos, de onde nós viemos, em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos mostra que Cristo, Ele quer mudar a nossa forma de enxergar a vida. É o que nós vamos ver no verso 30. Cristo é a realidade que substitui a nossa realidade. Cristo é esta lente para que possamos enxergar o mundo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa igreja estava em alvoroço. Pessoas discutindo, pessoas brigando, sendo usadas ali para causar confusões na igreja, pessoas sendo medidas pela retórica, pelo status, pelo poder, categorias da sabedoria humana. E Paulo então responde a este problema, trazendo estes irmãos à realidade. A realidade é que vós sois dele. Deus, Ele é a fonte da sua vida. Tudo que é e está em você vem dele. Em outras palavras, o apóstolo Paulo poderia perguntar: por que vocês estão brigando entre si? E analisando, enxergando o mundo através destas lentes, se vocês estão unidos comigo e este corpo é apenas um só. E é por isso que ele fala em Cristo Jesus, falando desta união representativa. Na mensagem anterior nós vimos que este Cristo, ele não pode ser dividido, há apenas um Cristo. Então, se há apenas um Cristo, há também apenas um corpo. E este corpo está sendo dividido por causa da sabedoria humana, e não da sabedoria de Deus. E é por isso, então, que Cristo se tornou, afirmando tudo aquilo que define a nossa vida diante de Deus com 4 palavras: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque esta sabedoria, a sabedoria de Deus, é aquela que substitui a sabedoria do homem. Então, este termo, Sofia, ela vai aparecer muitas vezes aqui do capítulo 1 ao 4. Nós sabemos, os coríntios valorizavam isso. Eles valorizavam a retórica.
Eles valorizavam a dialética, eles valorizavam quem tinha mais poder de influência através dos argumentos. E é por isso que eles se dividem entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Criando hierarquias internas dentro da igreja. Quem falava melhor parecia ser superior. E aquele que impressionava menos, talvez o irmãozinho do fundo, o irmãozinho que não fala muito, esse era o inferior. A resposta do apóstolo Paulo é que a verdadeira sabedoria não produz comparação e nem elevação humana, porque ele nivela absolutamente todos os crentes a um único lugar, aos pés da cruz do Calvário. O Senhor, por meio da cruz, nivela todos os cristãos aos pés da cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque há um novo status que substitui a honra que eles apreciavam. E esse novo status era o status da justiça. A justiça aqui, interessantemente, é uma linguagem pactual forense. Trata-se agora desta posição que os crentes estão diante de Deus. E é o que o apóstolo Paulo afirma. Cristo é a nossa justiça. Isso significa que este novo status do crente, ele não é cultural. Este novo status do crente, ele é judicial. É um status judicial diante de Deus. Todos nós recebemos a mesma justificação de Deus. Essa justificação foi imputada em nós por meio de um único Cristo, que não pode ser dividido. E é por isso que nós estamos em uma única igreja, que também não pode ser dividida. Nós todos somos justificados por Cristo. Mas ele diz também de uma nova realidade que substitui esta identidade individual. E ele fala então da santidade. Nós estamos estudando sobre isso. Estamos falando dessa santidade. Mas observe que, assim como nós vimos aqui na quinta-feira, as pessoas, elas têm os seus óculos, as suas lentes, ofuscadas pela cultura e pela nossa cosmovisão. E nós não entendemos muitas vezes o que significa esta santidade. Falamos que santidade muitas vezes é julgada pela forma que a pessoa se veste, se a pessoa pode beber, se a pessoa pode fumar, e esquecemos que a santidade é algo muito mais profundo do que isso. É verdade, a sua forma de se vestir pode mostrar muito sobre o seu coração. Se o irmão ou a irmã vivem uma vida escravizada por vícios, pode mostrar muito sobre o seu coração. Agora, o que nós estamos vendo aqui é que existe uma santidade de separação pactual. Esta é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando. Em Cristo, os crentes pertencem a Deus e participam de uma nova esfera de existência, em um único grupo vivendo em santidade. Um único povo vivendo em santidade, não apenas como um troféu que você ganha através dos seus méritos. Nossa, como eu sou santo. E então pode colocar lá na sua estante o troféu do santo do mês. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é que esta igreja, ela precisa estar santificada porque ela é um único corpo. E isso se dá não por causa deles, mas por causa da união com Cristo. Além disso, ele fala desta redenção. A redenção que ecoa a linguagem de resgate do Êxodo. A linguagem de resgate do Êxodo indica uma libertação mediante um preço, apontando também para esta libertação que nós estamos recebendo do presente momento através deste domínio que o pecado
estava em nós. Este domínio do pecado em nós. Jesus, ele nos libertou, nos apontando para a sua vinda neste novo êxodo. Vocês foram redimidos por Cristo. E apenas por Ele, porque vocês estão nele. Como vocês podem não ser humildes? Porque há entre vós pessoas que são orgulhosas, soberbas, fortes, quando na verdade tudo na igreja tem a ver com Ele. Então as divisões na igreja, elas surgem quando a igreja tem as suas lentes sujas. E o que o apóstolo Paulo faz é mudar as lentes desta igreja, apresentando Cristo como esta realidade. Tudo é definido pelo valor e pela identidade da igreja em Cristo, e não pela cultura ou aceitação do mundo lá fora. Então, é verdade que muitos crentes hoje, eles têm vivido uma vida, talvez poderíamos usar aqui Alice no País das Maravilhas, num mundo de ilusões, onde tudo é permitido, ou como o mundo lá de Peter Pan, como adultos que querem ser crianças para sempre, e nós veremos que logo o apóstolo Paulo usará algumas expressões aqui muito duras, firmes, e às vezes ele será até um pouco irônico. Então, alguns crentes vivem como o mundo daquele filme que alguns de vocês viram aqui, The Truman Show, onde Truman vivia uma vida tranquila, organizada, tudo era lindo demais, nada era questionado, ele acordava, ele trabalhava, ele conversava com os vizinhos, ele amava, ele sonhava, mas tudo era apenas um cenário. O céu era um teto pintado. O mar era um limite controlado. As pessoas ao redor dele seguiam roteiros. E ele chamava isso de realidade. Até que então as pequenas rachaduras começam a aparecer. E então ele começa a desconfiar que o mundo que ele conheceu não era mais aquilo que ele estava enxergando. E então, em um momento decisivo, ele consegue tocar no céu. E ele então sente a parede. Nesse momento não é o mundo que mudou, mas a forma que ele estava enxergando o mundo. Exatamente o que o apóstolo Paulo diz aqui. Cristo, ele não vem apenas para ajustar a nossa visão, mas ele vem para mudar a base da nossa realidade. Ele vem para transtornar a nossa mente, para mudar a nossa visão de cabeça para baixo, para ser santos, separados dessa cultura, deste mundo caído, aonde absorvemos que nem o peixe lá do meu aquário. Então pare de medir o seu valor por aquilo que o mundo bate palmas. Não construa a sua identidade através deste mundo de ilusões. Busque os valores eternos. Fuja de tudo aquilo que os ilusionistas têm te oferecido. Eu lembro, quando eu era criança, uma vez eu fui num circo chamado Tiane, lá em São Paulo, e um mágico simplesmente fez desaparecer um helicóptero. Eu lembro que eu fiquei, o quê? Um helicóptero? Eu já tinha visto uma pomba, já tinha visto um coelho, mas um helicóptero. Isso não é diferente no passado, onde mágicos flutuaram no Grand Canyon, até hoje não descobriram como eles fizeram isso. Outros fizeram a Estátua da Liberdade desaparecer. Alguns acreditaram,
outros quiseram acreditar, outros duvidaram, mas o fato é que muitas vezes nós escolhemos acreditar num mundo de ilusões, porque a nossa sabedoria, ela está moldada pelo mundo e pela cultura. Então nós devemos nos agarrar no Senhor, porque a nossa natureza, ela almeja a glória. Mas o que nós veremos então na terceira parte do texto é que nós devemos gloriar-se somente no Senhor. Paulo então encerra essa sessão mostrando o propósito desta obra de salvação. Por isso, de forma muito interessante, ele cita Jeremias capítulo 9, do verso 23 ao 24, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, ele diz isso porque Judá estava confiando na sabedoria humana. Judá estava confiando no poder da riqueza, e quanto estava espiritualmente corrompida e à beira do juízo. Então o Senhor confronta esta falsa segurança e declara que Ele é o único digno, Ele é o único digno de glória legítima. E é desejo de Deus que eles viessem a conhecê-lo. É justamente isso que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Aquilo que se aplicava para a igreja de Israel, se aplicava para a igreja de Corinto. Aquilo que se aplicava para Corinto, continua se aplicando para nós. Devemos nos gloriar naquilo que Deus faz. Apenas nele, porque a salvação é a iniciativa dele. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que abriu os olhos, foi Ele que nos trouxe a fé. Os irmãos de Corinto não eram os autores dessa redenção, e nem eram os sustentadores da sua própria vida. Tudo o que existe na vida cristã tem origem na ação graciosa de Deus, e reconhecer isso muda a nossa forma de enxergar o mundo. Nós vemos aqui que quando nós conhecemos esta verdade, toda comparação dá lugar à gratidão. A autopromoção dá lugar ao louvor, e a autoconfiança dá lugar à adoração a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Então a cruz, ela é o centro do poder de Deus. Então o mundo se gloria de muitas coisas. O mundo antigo se gloriava de muitas coisas. Mas Deus resolve mostrar a sua sabedoria através da loucura da cruz, através de um crucificado. Glorie-se no Senhor e apenas no Senhor. Paulo, ele não fala sobre gloriarmos na obra de Deus, mas ele fala no próprio Senhor. Ele fala isso porque nós pertencemos a Ele. Nós estamos unidos com Ele. E nós estamos unidos entre nós em um corpo por Ele, porque tudo veio dEle. Nós não podemos jamais nos gloriar de nós mesmos. As crianças, elas vão gostar desta ilustração aqui. Diz que havia crianças um inverno muito frio. E havia uma rã. Cadê as crianças aqui? Havia uma rã. E esta rã estava tremendo de frio e começou a observar os gansos. E esses gansos estavam ali com as suas penas, bem protegidos, esperando para fazer a migração para um lugar mais quentinho.
E a rã olha, e estes gansos olham para aquela rã, observando que ela não tinha asas, que ela não sabia voar, e que certamente logo estaria congelada. 2 gansos, então, olham um para o outro, olham com pena para aquela rã, e eles então traçam um plano. Eles olham um para o outro e dizem, olha, essa rã ela vai morrer. Vamos fazer o seguinte, rã, preste atenção. Nós vamos pegar um graveto. Cada um de nós vai pegar de um lado deste graveto e você morde forte esse graveto no meio e nós vamos levar você junto. Não solte este graveto por nada. Logo estes gansos então tomam um voo e eles começam a passar por cima de uma cidade. E quando eles estão passando por cima desta aldeia, as pessoas observam aquele espetáculo. Olhem, olhem, uma rã voando. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível, que ideia genial. Então alguém gritou, de quem foi esta ideia? E então os gansos, focados, preparados ali, para não soltar aquele graveto por nada, mas a rã sentiu o calor do aplauso, subindo no seu coração. Ela se esqueceu que ela não tinha asas, ela esqueceu que estava sendo sustentada pelo galho, que não havia criado o plano, e que estava viva apenas pela ajuda dos outros. E alguém grita, de quem foi esta ideia maravilhosa? E a rã então grita, foi minha! E despenca, e cai, e morre, porque ela queria receber o aplauso. Não por acaso, o apóstolo Paulo nos orienta nesta manhã, nos gloriar apenas no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, é que o apóstolo Paulo diz no verso 31. Então, se você está no ar, nesta manhã, se você tem fé, foi porque Ele te chamou. Se você está salvo, foi porque Cristo morreu. Se você é uma nova criatura, é porque o Espírito opera. Se você tem dons, foi porque Deus operou e lhe dotou de dons. Se você tem recursos, foi porque Ele te concedeu. Se você mora, se você compra, se você usufrui daquilo que Ele te deu, você pode fazer isso, mas lembre-se que você está voando, mesmo você não tendo asas. Então o mundo lá fora parece correto. O mundo está funcionando, as pessoas neste momento estão trabalhando, outras estão consumindo, outras estão vendo televisão. E aos seus olhos tudo isso parece certo. Mas o que muitos deles não sabem é que os seus lençóis, quando eles olham à janela, aqueles lençóis estão sujos. Estão sujos porque estão enxergando através de uma vidraça suja. Aquela vizinha que nós vimos no começo, ela cria com convicção, ela julgava com convicção, ela interpretava tudo com muita certeza, mas na verdade ela estava completamente enganada. Assim como nós muitas vezes estamos, com as nossas próprias convicções e experiências e ideias. Então é assim que nós vivemos, quando a nossa cosmovisão ela é moldada pela sabedoria do mundo. Julgamos a igreja, julgamos a doutrina, julgamos as pessoas, julgamos a vida. Mas o problema não está lá fora, o problema está como nós enxergamos esta realidade. Cristo ele não vem apenas para melhorar o que nós vemos, mas Ele veio para limpar a nossa janela. Ele muda a forma como nós enxergamos o valor, a honra, a identidade, a glória, a cultura. Como está a sua janela? Cristo é a sua realidade, portanto, você deve lembrar da sua vocação. Você deve substituir a sua visão sobre o mundo e gloriar-se apenas no Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, mais uma vez nós oramos a Ti.
Pedimos ao Senhor, através da iluminação do Teu Espírito, que possamos nesta manhã nos lembrar que o Senhor nos chamou para que venhamos viver uma vida como o Senhor, usando o Senhor como padrão, como a matriz da nossa vida, não apenas porque é a matriz, mas porque também é o nosso sustentador. Por isso, substitui, Senhor, a nossa maneira de enxergar o mundo, a cultura, as nossas ideias que muitas vezes estão embriagadas pela cultura do mundo. Ensina-nos, ó Deus, a nos gloriar apenas no Senhor e no Senhor somente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba a bênção. Vamos nos colocar em pé. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.